Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São João capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Amado Criador, nossa mente clara, podemos ver-te como és. Estamos certos da revelação que o Senhor deu ao seu profeta, e tudo isto faz bem à nossa alma. Ajuda-nos para que tenhamos cada dia mais força para enfrentar o dia a dia, as lutas e tudo o que nos cerca, sabendo que o Senhor é a nossa vitória. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Quero falar mais um pouquinho sobre deidade. Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Eu não teria coragem de falar isso se William Branham não tivesse falado. Agora, quando William Branham falou, eu creio que ele é profeta, fez o que tinha que fazer, revelou a palavra, nos deu o suficiente. Então, quando ele fala, está falado. Eu não sei como as pessoas conseguem ver a coisa diferente. Não tem lugar algum onde o profeta diz que Jesus é um e o Pai é outra coisa. Simplesmente nós vemos o Espírito tomando uma afinidade humana. Foi Deus, Espírito, que não é visto, e logo em seguida ele está manifestado numa carne. Sabe por que eu digo isto? Porque sem esta revelação da deidade, do jeito que ela é, não adianta conhecer muita coisa. Trovões, terceira etapa e tantas coisas que se conhece. Se não tiver a revelação da deidade. A própria palavra já está dá a entender o que é deidade, Deus. Certo? Então, de forma alguma você vê duas pessoas distintas. Ou você verá o Pai um e o Filho outro. Somente quando estava na terra é que Jesus falava. Ele tinha que voltar ao Pai. O Pai é maior do que eu. Ele tinha que citar essas coisas. Porque estava a carne, era o corpo. Agora, aquele próprio corpo era o corpo do Espírito Santo.
O Espírito Santo não tem outro corpo senão Jesus Cristo. Deus não tem outro corpo senão Jesus Cristo. Certo? Você não encontra em lugar algum. Se quiser ver Deus, tem que olhar em Jesus. Isto é Bíblia, isto é mensagem profética, e qualquer coisa fora disto não é deidade. É dualidade ou trindade, certo? Mas a deidade é Deus manifestado em carne. Este é o grande mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16. Grande é o mistério da piedade, não o mistério da dualidade, nem o mistério da trindade, mas grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Aquele que em Deus se manifestou em carne. É um mistério, o profeta diz? Sim, é um mistério, mas é o único mistério que tem. Grande é este, Deus feito carne. É tão grande esse mistério que quando Deus está em carne, as pessoas não vêem. É tão grande o mistério. Deus feito carne. E era para os homens ver, porque Deus veio na nossa posição, Deus veio na nossa altura, Deus veio na nossa carne, igualzinho nós. Teria que ver, teria que conhecer, mas nunca conheceram. Sempre foi o grande mistério da piedade. Piedade também é Deus. Piedade é ser como Cristo. Então, esse é o mistério. Se você quiser ver o Pai, olhe no Filho. Isso é no céu, na terra, debaixo da terra, em qualquer lugar que você for. Quando você chegar lá no céu, se você quiser ver, bom, se você quiser não. Se tiver essa mentalidade de ver outro, nem para lá vai. Nem para lá vai. Porque não tem jeito, já tem que ter esta revelação aqui para ir para lá. Você tem que ter a revelação que existe um só Deus. Bom, o título da mensagem eu extraí aqui, Perguntas e Respostas sobre os Selos, 292. O início é este: Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Agora, dualistas, me digam aqui agora que foram dois. Trinitários, diga que foram três. Eu creio num profeta. E um profeta, sempre quando um profeta veio na terra, ele trouxe um Deus. Abraão cria num Deus, Moisés creu num Deus, Isaías creu num Deus, e assim todos creram num Deus. Paulo creu num Deus, por mais que ele falou paz, amor e graça, isso dá uma confusão na cabeça das pessoas. Quando Paulo usa a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, isso dá um problema na cabeça das pessoas, e é graça, amor e comunhão. Não são três pessoas. Está mostrando graça, amor e comunhão faz parte de uma só personalidade. Esta é Deus. E só se vê Deus em Jesus Cristo. Ali está o único e verdadeiro Deus. Bom, foram feitas a pergunta para o irmão Branco. Eu queria que os pregadores de deidade e os crentes de deidade dentro da mensagem crescem no que o profeta ensinou sobre deidade. Porque esses pregadores pregam uma deidade que William Branham nunca pregou. É o doutor fulano que pregou, mas o profeta William Branham não. O profeta William Branham nunca pregou assim. Mas as pessoas não têm revelação. E falta-lhes revelação para ir no arrebatamento. É a mesma falta de revelação quem está entre os pentecostais que crê em três. Crê em dois e em três não tem nenhuma diferença.
crer que o Pai é maior do que o Filho hoje, não tem nenhuma diferença de dualistas Testemunho de Jeová e nem de trinitarianos. São todos iguais. Para não falar mais nada. A pergunta 45, perguntas e respostas sobre os selos. Isso daqui tem que te dar segurança. Perguntas e respostas sobre os selos. Se alguma vez preguei alguma coisa inspirada, foi os selos. A festa das trombetas, 36, diz o profeta. Então aqui está a inspiração para mostrar para nós o que é deidade. A pergunta feita para o irmão Brana foi assim: se Deus é uma só personalidade, então, como falar consigo mesmo no Monte da Transfiguração, segundo Mateus 17? Aí põe as pessoas em dificuldade, mas é mesmo, rapaz. Se Deus é uma só pessoa, uma só personalidade, não tem duas personalidades. Não existe uma personalidade em Deus e uma personalidade no Filho. O Filho é a personalidade de Deus. Eu tenho mensagem para isso. Eu só falo porque eu tenho mensagem para isso. Se eu não tivesse, para mim, eu tenho que fazer como um advogado. O advogado só vai advogar se ele tem leis onde ele possa basear-se. Ainda que eles, muitos deles, mentem a respeito do cliente, falando que ele é uma boa pessoa quando não vale nada. Eles mentem. Mas eu estou falando agora de outra coisa. Que se não tiver um lugar de onde você possa segurar ou tirar o conteúdo verídico, é melhor não pregar. Mas aqui eu tenho de onde tirar. Não é meu, eu não tenho nenhuma sabedoria, mas o Espírito Santo, ele é sábio. E é uma sabedoria que é loucura para o mundo. É loucura para os dualistas, para os trinitarianos. É uma loucura. Mas isso aqui é verdade. Então a pergunta é, como Deus, sendo uma só personalidade, pode falar consigo mesmo no Monte da Transfiguração? Engraçado que o irmão Brana sustenta isso. Uma só personalidade falando consigo mesmo? É difícil entender isso. Eu só creio porque o profeta falou, e aí eu vejo que é verdade. Porque se o profeta não tivesse falado, eu vim da Trindade. Tem uns que vieram da dualidade. E agora tem dualidade até dentro da mensagem. Porque seu filho não é o Pai manifestado em carne, então é dois. Mas a Bíblia diz que o filho é Emanuel. Emanuel é Deus conosco. E não é uma segunda pessoa conosco, nem um segundo Deus conosco. É Deus conosco. Bom, vamos tomar leitinho hoje. Esses leitinhos faz bem, certo? Isso daqui é muito bom. Aí ele diz no parágrafo 289, perguntas e respostas sobre os selos. Acabamos de explicar isso. Quero perguntar-lhes acerca de quando Jesus orou ao Pai. Aí ele olhou para um irmão e disse: irmão, você é sentado aqui. Você tem o batismo do Espírito Santo? Não é assim? Põe-se de pé. Você diz que tem o batismo do Espírito Santo. Aí o profeta diz: eu também. Agora, o que é isso? Eu não digo que tenho poder em mim para abrir estes mistérios. Vai guardando. E Jesus dizia: o filho não pode fazer nada sem que o pai primeiro mostre. Eu tampouco tenho poder para curar aos enfermos. É só Deus. Creio que você é um ministro. Você vem do estado de Arkansas, verdade? Agora, você tem o chamamento para pregar o Evangelho. Você foi criado num rancho e não sabia nada disso. Porém, algo lhe induz a pregar o Evangelho. Você mesmo não reclama ser nada. Porém, isso em você é outra pessoa chamada Espírito Santo. Correto? Muito bem. Agora, esse Espírito Santo mora por dentro. Verdade?
e você lhe fala. Você ora a esse Espírito. Muito bem, obrigado. Agora entendem? Muitos não pegaram ainda. Você é batizado com o Espírito Santo. Então você fala ao Espírito Santo. E aonde que o Espírito Santo está? Ele está por dentro. Então aqui o irmão Branham resumiu tudo. É assim que é o Pai e o Filho. O Filho falava, mas o Pai estava por dentro. O Filho falava e olhava para o céu, mas o Pai estava por dentro. Você fala e ora a Deus, mas Deus está por dentro. Irmão Branham está falando assim, você tem o Espírito Santo, você que tem o batismo do Espírito Santo, porque se não tiver o batismo com o Espírito Santo, você não entende a deidade. Muitos pregadores não entendem a deidade. Os dualistas são pregadores, mas não têm o Espírito Santo. Não entendem a deidade. Os trinitarianos também não entendem a deidade. Falta-lhes o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo é a revelação para você de um só Deus. A única pessoa da divindade que você vai encontrar está em Jesus Cristo. O Espírito Santo é a pessoa de Cristo, diz o profeta, em forma de Espírito na igreja. Amém? Então eu gosto disso aqui, muito bem. Agora esse Espírito Santo mora por dentro. Você mesmo não reclama ser nada. Porém, isso em você é outra pessoa chamada Espírito Santo. Agora, você tem que notar uma coisa. Você nasceu pelo sexo. A diferença entre nós e Cristo é isso. Ele nasceu pelo Espírito Santo e nós nascemos pelo sexo. Agora, você fala com outra pessoa dentro de você. Entende? A pessoa do Espírito Santo. Só que ele está em forma de Espírito. Mas você sabe que ele é uma pessoa. Qual? A pessoa de Cristo. Não existe outra pessoa. Então, eu estou falando com uma pessoa, estou. Aonde ela está? Você procura aos lados, ela não estou vendo. Você está louco? Não, estou falando. Ela está dentro de mim. Ela está dentro de mim, porque ela está em forma de Espírito dentro de mim. É isso que é Deus. Você nunca conhecerá se não tiver o próprio batismo do Espírito Santo. São Paulo diz que para conhecer as coisas do Espírito, você tem que ter o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, ninguém conhece as coisas do Espírito. Porque é o Espírito de Deus que te ensina toda a verdade. Vou prosseguir aqui ainda, 291. Perguntas e respostas sobre os selos. Como foi ali com Jesus em São João 3? Quando disse isto, e ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Isso daqui, a cabeça da pessoa deveria enrolar mesmo. O Filho do Homem estava na terra. Mas ele diz, o Filho do Homem que está no céu. Agora escuta o que o profeta esclarece sobre isso daqui. E ali estava de pé, em frente a eles, falando-lhes, que resposta tem você para isto? É uma pergunta do irmão Branham agora. Que resposta você tem para isto? Ele disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. O Filho do Homem que está no céu. E estava aqui falando com eles. Agora, isso é que é ser onipresente. Ele estava falando com eles, e ele diz, o Filho do Homem que está no céu.
Você sabe que o céu guardava silêncio quando Deus estava manifestado em carne aqui na terra. O céu guardava silêncio. A mesma coisa aconteceu quando Deus manifestou no irmão Branham, que era o 7º selo aqui na terra. Houve silêncio no céu, porque esse Deus que enche os céus e a terra estava agora num homem, numa carne, que ele falou para aquele homem: se você conseguir fazer as pessoas crer em você, e você sabe que ninguém pode fazer o outro crer em si mesmo. A Bíblia mesmo ensina isso. Maldito o homem que confia no homem. Agora Deus vem e fala para William Branham: se você conseguir fazer as pessoas crer em ti. Irmãos, para crer daquela maneira, só se você tiver o mesmo Espírito que falou para William Branham. Aquele mesmo Espírito que estiver em você, você crê no que William Branham falou. Deus estava naquele homem. Por isso Deus disse isso: crer em ti. Se você conseguir fazer as pessoas crerem em ti, nada fará frente à sua oração. Nem mesmo o câncer. E nada mesmo fez frente. Nem a morte. A morte chegava, e quando William Branham parava e olhava e dizia: irmão, você já leu na Bíblia, que era a folha branca da Bíblia, que ele escrevia as profecias que Deus tinha mostrado para ele? Não é exatamente isso? Aí ele desafiou todo mundo: se esse menino não ressuscitar, pode colocar uma placa nas minhas costas: sou um falso profeta. E ele orou para o menino. Os olhos do menino estavam lá de fora da órbita, por causa do acidente que deu. Voltou tudo para o lugar e o menino ressuscitou. Agora, isso é para quem crê. Daqui não é historinha, não é conto. Isso é para quem crê. Isso é saber que é realidade. Deus estava em carne. William Branham não pode ressuscitar ninguém se Deus não estivesse ali. E se você não crê que Deus está ali, Deus não pode fazer nada por você também. Irmão Branham ensinava isso. Não importa quanta fé tem aqui no púlpito. Se esta fé não estiver aí também na audiência para crer, não adianta nada, você não pode receber, porque é uma fé que faz contato com a outra, é um fundo clamando outro fundo, e aqui tem um fundo para responder. Então aí está Deus em você, aqui está Deus no profeta. Então quando o profeta fala, você diz amém, acabou o assunto. Então encerrou o assunto. Encerrou o assunto da morte, encerrou o assunto da doença, encerrou todo o assunto que você quiser. Porque você diz assim seja, amém, para aquela palavra. Amém? Então tudo isso daqui é alimento. O 292, perguntas e respostas sobre os selos. Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Discuta com William Branham agora. Discuta com William Branham, porque o próprio William Branham diz: Deus não é como o seu dedo. Deus não é assim como o seu dedo. Porque o Pai está no Filho. Ele não é como o seu dedo, tudo partido assim. Ele não é como o seu dedo. Certo? É isso que as pessoas deveriam entender. Oh, não, aqui tem uma divisão, outra divisão, é o Pai, Filho e Espírito. Não. Deus não é como o seu dedo. Ele não é partido. Ele é o mesmo. Ele é um só. O seu dedo é partido em 3. Mas Deus não é como o seu dedo, nem como o meu dedo. Deus é um. Alguém diz aí, Deus não é como o seu dedo sendo um. Não, Deus não é como o seu dedo porque tem 3. Aqui, ó.
Tem 1, 2, 3, ó. Deus não é partido. Aqui um pedaço é o Pai, um pedaço é o Filho, um pedaço é o Espírito Santo. Não é assim não. Deus não é como o seu dedo. Deus é Espírito e o Filho é carne, e aí forma um Deus. Um Deus com um nome. Amém. Amém. Bom, eu creio que nós vamos entendendo a deidade muito melhor ainda. Abriu mais ainda. A revelação foi melhor ainda. Amém? Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Se é a mesma pessoa, como você pode dizer que o Filho é algo menos que o Pai? Se é a mesma pessoa. Porque o Pai está no Filho. O Filho só vive porque o Pai está nele. E qual a questão do Filho? Porque é o corpo visível. Filho é o visível. Foi o mortal. Por isso que chama-se Filho. É o mortal, é o visível. É o que se apalpa. Esse é o Filho. Mas para que é isso? Para mostrar o Pai, para mostrar Deus, para mostrar o Espírito, para mostrar o Eterno, para mostrar o que não se vê. Então olha aqui no Filho. O Filho não é outro, não. Eu tenho. Já preguei muito isso, obrigado. Falar outra vez, não é? Nas eras da igreja, a revelação de Jesus Cristo. Não, desculpe, que é a era de Laodiceia. O parágrafo 56, do meio do parágrafo em diante, quando ele fala sobre o Deus do Amém. Aleluia. Aqui está Jeová do Velho Testamento, o Deus do Amém. Aqui está Jesus do Novo Testamento, o Deus do Amém. Agora tem dois deuses? Não. Deus não é nem como o seu dedão, que é só dois, ao polegar. Deus não é como o seu dedão, que é dois, o polegar, e Deus não é como o indicativo, que é três. Não. Deus não é partido assim, não. O Jeová do Velho Testamento, o Deus do Amém. Aqui está Jesus do Novo Testamento, o Deus do Amém. Dualista, tenha coragem de ler a mensagem. Dualista dentro da mensagem. Tenha coragem de ler a revelação do profeta. Esses pregadores de deidade hoje dentro da mensagem, deidade estou falando, hein? Dentro da mensagem, nunca aprenderam com William Branham. Aprende com o doutor, mas não aprende com o profeta. Esse é o erro deles. Vou repetir. Aqui está Jeová do Velho Testamento, o Deus do Amém. Aqui está Jesus do Novo Testamento, o Deus do Amém. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um Deus. Ali está de novo, o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Não são dois, não são três, são um. É o Espírito num corpo. É o Pai que é Espírito, Deus invisível, numa carne, onde aquela carne se fez visível ou invisível. Amém. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um Deus. O Novo Testamento, escuta aqui, ó. O Novo Testamento não revela outro Deus. O Novo Testamento não revela outro Deus. É uma revelação para dar a conhecer a si mesmo. Ele não veio para revelar ao Filho. Ele veio para revelar e para dar a conhecer ao Pai. Tem gente ainda pensando que Jesus veio para revelar a si próprio. Não, ele veio para revelar o Pai. Você vê Jesus, sabe por que eu estou aqui? Ele diz para vocês ver o Pai. Quem me vê a mim vê o Pai. E eu estou aqui não para revelar o Filho. Não, eu estou aqui para revelar o Pai. Porque o Pai não pode ser visto, não pode ser tangível, palpável. Mas aperta em mim e você aperta o Pai. Olha em mim, quem me vê a mim vê o Pai.
Eu e o Pai somos um. Amém? E volta a dizer, não um como seu dedo, que é dois, e nenhum como seu dedo, que é partido em três. Ele é um de verdade. Um só. Senão você formaria uma crença louca. Olha, Deus, se Deus fosse como um dedo, um pedacinho era o Pai, o outro era o Filho, o outro era o Espírito Santo. Está tudo errado. Por isso o profeta diz, Deus não é como o seu dedo. Deus não é partido em três, não. E depois unificado num. Não, ele é um de verdade. É um de verdade. Vou voltar aqui. Desculpe que a gente está gripado, está demorando a acabar a gripe, né? Mas isso não atrapalha pregar, não. Vai pregando e tossindo. Subo o morro e desço o morro. Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Amém? Diga comigo. Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Diga forte. Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Agora, a explicação dele. Tal como é o Espírito Santo em mim e eu aqui pregando-lhes. Assim era Jesus e o Pai. Você viu o homem Jesus, mas o Pai estava ali. Você via o homem Jesus falando, mas era o Pai que estava usando as cordas vocais. Você viu o William Branham pregando, ele diz, é assim como foi com Jesus. Era o Pai falando através de William Branham, usando um corpo, tal como é o Espírito Santo em mim, e eu aqui pregando-lhes, e vocês me estão olhando, porém, não sou eu. É assim que Jesus dizia, não sou eu quem faço as obras, o Filho nada pode fazer, mas tudo que o Filho vê o Pai fazer, ele faz igualmente. Porque é o mesmo, não pode fazer diferente. Agora, o que o Filho viu? O Filho é a carne, é o corpo gerado. Por isso não existe aquilo que eles dizem, o Filho eterno de Deus. Irmão Branco pregou contra isso também. Você já ouviu falar de um filho ser eterno? Filho tem princípio, nasceu. Então não é eterno. Eterno não tem princípio nem fim. Filho tem um fim. Então o filho teve um princípio na manjedoura, teve um fim ali no Calvário. Esse é o corpo, é o filho. Ah, mas ele avisou. São João 16, outra vez? Outra vez? Vamos ter que ler isso aqui? Acho que tem que ler, porque você vai fazer o quê, né? Tem que deixar a escritura e dobrar a ponta ainda. Certo? Vamos deixar a escritura e dobrando a ponta. Naquele dia, São João 16, 26. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Oh, irmãos, mas ele veio a vida toda dizendo, vocês pedem para mim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Ele diz, mas naquele dia, que dia? No dia que a revelação desce sobre vocês e vocês ficam sabendo, e eu venho no Pentecostes e manifesto a vocês, naquele dia vocês pedirão ao Pai, a mim, e eu não vou dizer que vou falar com o Pai por vocês. Vamos repetir? Naquele dia pedireis em meu nome. Jesus, me dê uma bênção. Aí ele diz assim, não, espera lá que eu vou falar com o Pai. Não. Ele está dizendo aqui, ó, naquele dia, que dia? O dia que ele descesse em forma de Espírito Santo. Naquele dia, vocês vão pedir em meu nome, e eu não direi ao Pai que vou rogar para vocês ao Pai. Eu não direi isso. As pessoas estão até hoje ainda naqueles versículos onde Jesus dizia, eu rogarei ao Pai. Ele já fez isso. Era quando ele estava na terra. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não o vê nem o conhece. Por quê? Porque não recebe, porque eles não conhecem. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. São João 14. Agora, tudo isto é a clareza do Evangelho.
Naquele dia pedireis em meu nome. E não digo que eu rogarei por vós ao Pai. Ele não estava contradizendo o que ele disse antes, e eu rogarei ao Pai. Ele estava dizendo, afirmando para nós, que quando o Espírito Santo fosse derramado, São João capítulo 16, ele já estava falando do Espírito Santo que ia ser derramado, e naquele dia que o Espírito Santo fosse derramado, eu já não iria mais falar com o Pai por vocês. Vocês pedem meu nome e eu não vou falar ao Pai, abençoa ele. Eu não farei isso. Isso daqui é bater a Escritura e dobrar a ponta. Ele tem que falar com o Pai. Isso é oração da Igreja Católica. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, não precisava mais do Filho falar com o Pai, pois era o próprio Pai que estava sendo derramado na igreja. Era Ele. Ele e o Pai é a mesma pessoa. Senão teria que ter a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. O irmão Brana que está dizendo aqui, Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Vocês que creem em dualidade dentro da mensagem, vocês têm que aprender isso. Vocês vão ficar para a tribulação com uma crença, um dogma que William Branham não ensinou. São pessoas mal informadas e que já vieram com interpretação desde o tempo do irmão Branham e que não viram esta revelação dentro da mensagem do profeta. Eu quero mais esse pedacinho aqui que vai fazer muito bem. Laodiceia 56, no finalzinho. O Novo Testamento não revela outro Deus. É uma revelação para dar a conhecer a si mesmo. Ele não veio para revelar ao Filho, ele veio para revelar e dar a conhecer ao Pai. Ele nunca falou de dois deuses, falou de um Deus. Agora, nesta última era, escuta, temos regressado à revelação principal. A revelação mais importante da deidade da Bíblia inteira. Agora, escuta isso daqui, porque isso daqui não é falado pelo Osmar. Isso daqui é falado por um profeta. Vou repetir. Temos regressado nesta última era à revelação principal. A revelação mais importante da deidade na Bíblia inteira. Qual é, irmão Branham? Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. Há um só Deus. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo. A era de Laodiceia 56. Tem gente que é capaz que vai falar que isso daqui não está inspirado. Agora, estou usando a era de Laodiceia e estou usando a parte inspirada, a mais inspirada. Porque os selos, o irmão Branham disse, se alguma vez preguei algo inspirado, foi os selos. Festa das Trombetas, 36. Vamos bater nisso. Vamos. Se você diz que Laodiceia não é inspirado, então eu tenho aqui perguntas e respostas sobre os selos que o William Branham diz que é. E é em perguntas e respostas sobre os selos que o William Branham está dizendo Jesus e o Pai foram a mesma. Se for a mesma pessoa, gente, não tem jeito de você ver um falando com o outro hoje. Mas eles têm esse problema de um falar com o outro. Isso é da Igreja Católica. Quando Jesus estava na terra, ele falava com o Pai. Quando ele veio no Pentecostes, ele disse, quando isso acontecer, e vocês vão pedir em meu nome, eu não vou dizer para vocês que vou falar com o Pai. Porque era o Pai que estava ali. Como que vai falar? É Ele mesmo. Eu e o Pai somos um. Você pode pegar qualquer versículo que mostra 2, 3... Pode pegar. Você tem que cair nessa revelação que o William Branham está dizendo aqui. Temos regressado à revelação principal. Qualquer pregador que prega deidade mostrando o Pai e o Filho, ele está errado. Isso não é deidade.
O Pai está no Filho. Isso é deidade. Você vai ter que crer nisso, porque isso daqui é mensagem do profeta. E eu estou pregando para eleito sair das denominações e para eleito sair dos pregadores da própria mensagem. É hora de sair e ficar só com a mensagem. Não precisa ficar comigo, não. Fique com a mensagem. Se você ficar com a mensagem, um dia eu vou encontrar com você, você vai encontrar comigo. Mas fique com a mensagem. Não estou chamando você para ficar comigo. Fique com o que o William Branham disse. Isso daqui tem que ser batido, gente. Isso tem que ser batido, tem que ser dobrado. Que as pessoas têm que ver isso. Esse erro hoje está dentro da própria mensagem. Gente levantando e pregando uma falsa deidade que o William Branham nunca pregou. Quando fala que Deus não é como o seu dedo, é porque é três numa coisa só assim. Ele não é assim, não. Você tem que saber que o William Branham ensinou que o Pai é Espírito e o Filho é carne. É o Espírito na carne. Era o Espírito Santo em Jesus. É o Espírito Santo no William Branham. É o Espírito Santo em mim. Isso forma um Deus. Forma um Deus. Forma um Deus em Jesus. Forma um Deus em William Branham. Forma um Deus em mim. Forma um Deus em você. Não forma dois nem três. É o Espírito Santo em mim e em você. Amém. Olha, eu estou gostando disso aqui. Passei tanta luta para chegar até aqui. Meu Deus. Se Deus não entrar em cena, eu estou frito. Tem hora que tem problema por todo lado, você tem que arrebentar tudo com a casca. E a coisa não é fácil. A primeira casca que arrebenta é o corpo da gente. Você tem que sair dele. Sair da própria carne, do próprio corpo. O que é isso? Vou continuar aqui, porque isso daqui é bom demais. 57, Laodiceia. Ele é o Deus do Amém. Ele nunca muda. O que ele faz nunca muda. Ele o diz e o que diz permanece. Ele faz e o que faz fica feito para sempre. Nada pode ser tirado do que ele diz ou a ele acrescentado. Assim seja. Não estão vocês felizes por servir a um Deus desta espécie? Amém. Aleluia. É maravilhoso servir um Deus assim. Vocês podem saber exatamente onde estão com Ele, a qualquer tempo e em todo tempo. Ele é o Deus, amém, e jamais mudará. Aleluia. 292, perguntas e respostas sobre o selo. Vamos terminar aqui. Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Tal como é o Espírito Santo em mim, eu aqui pregando-lhes, e vocês me estão olhando, porém não sou eu. Não sou eu o que pode falar uma palavra. E como vocês sabem, trazer à existência um animal, mirá-lo e logo matá-lo e comê-lo, isso é poder criativo. E isso não está nos seres humanos, não sou eu. Não sou eu o que pode tomar a um menino que hoje estava muito grave do coração e a quem os médicos haviam instruído para que permanecesse deitado e dizer-lhe, assim diz William Branham. Não, assim diz o Senhor. Logo pela manhã, levá-lo ao médico e comprovar que não tem nada. 293, perguntas e respostas sobre os selos. O mesmo com a menininha com leucemia, a qual estava tão grave que seus olhos estavam quase saindo para fora e a pele toda amarela e tiveram que levá-la ao hospital para fazer-lhes uma transfusão de sangue para que pudesse chegar até aqui. E logo, depois de 5 minutos, estar completamente curada e pedir que lhe desse um sanduíche. E no dia seguinte, regressar ao médico para exame e que não pudesse encontrar nem os sinais da enfermidade. Será isso assim diz William Branham? Não! Assim diz o Senhor. Mas quem o Senhor estava usando? William Branham. Certo? Por isso Jesus dizia, eu peço ao Pai. Ele estava na terra ainda. O Pai estava nele. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Por isso ele tinha que falar, Pai. Orar lá na tumba de Lázaro, Pai.
E o pai estava ali, erguendo seus olhos aos céus. Pai, tomando 5 pães e 2 peixinhos. Pai! E o pai estava ali. O pai é espírito. Você não vê o pai em lugar nenhum. O filho veio manifestar o pai. Você quer ver o pai? Olha no filho. O filho veio manifestar o pai. Você quer ver Deus hoje? Olha em mim. Eu vim manifestar Deus. Olha você um para o outro. Você quer ver Deus? Olha um para o outro. Deus está aí. Você veio manifestar Deus. Isso sai fora do ser humano. Isso é o que Deus está fazendo dentro de nós. Amém. Ele é um ser à parte de mim, falando do Espírito Santo e William Branham. Ele é um ser à parte de mim, porém a única maneira de expressar-se é por meio de mim. O Espírito Santo é uma pessoa, sim, uma pessoa à parte de mim, mas o único meio dessa pessoa, do Espírito Santo, se manifestar, se expressar, é através de mim. É isso que você tem que ver, o Espírito Santo. Agora você, Deus pode falar consigo mesmo, sendo Ele uma sua personalidade, como Ele poderia falar ali no Monte da Transfiguração consigo mesmo? A irmã Branham vem ensinando que era assim que Ele falava. O Pai estava nele. Ele falava com o Pai dentro. O Espírito Santo está em mim, eu falo com o Espírito Santo, Ele está dentro. Agora Ele é um Espírito que enche os céus e a terra. Mas tem hora que Ele está limitado a um corpo humano. Ninguém desceu do céu. Ninguém subiu ao céu? Ou desceu? Isso aqui, deixa eu ler direitinho, para mim não errar, não é? Tem hora que eu confundo, e é bom ler. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Isso é o único Deus. Aquele Filho do Homem que estava ali, que tinha descido do céu, estava no céu. O Filho do Homem que está no céu. Aquilo ali foi tão difícil para eles poder ver. E hoje como farão para entender isso? O irmão Branham perguntou, e aí como você faz para entender isso aqui? Olha o que ele está dizendo. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Era entender isso que é Deus. Deus veio e fez um corpo, viveu naquele corpo, morreu naquele corpo, porque Deus não morre, Deus é Espírito. Mas Deus precisava sangrar. Nenhum homem podia nos salvar, é só Deus. Sangue de nenhum homem salvaria o homem, porque todos os homens pecaram e carecem da graça e da glória de Deus. Mas Deus mesmo tinha feito esse pacto e agora Ele mesmo tinha que salvar. Aí Isaías 40 ele diz, eu anunciei a salvação, eu a salvei, eu a fiz ouvir. Ele anunciou, Ele fez ouvir a salvação, Ele era a salvação. Aqui eu encerro. Ele é um ser à parte de mim, porém a única maneira de expressar-se é por meio de mim. Assim foi com Jesus e o Pai. Está dando para entender? Amém? Está dando para entender? Olha, o Espírito Santo, Deus é Espírito. Não adianta você querer ver outro, Ele é Espírito. Agora Ele está em forma de Espírito em mim e em você. E o dia que nós encontrarmos, veremos como Ele é. Ele tem uma fisionomia, tem o Filho, é a imagem do Pai. Você não pode ver o Pai é Espírito, mas aqui está o Filho, e o Pai é a vida do Filho, não duas pessoas, não dois como seu polegar, não como seu dedo indicador, mas um de verdade. Ele é um de verdade. Irmão Branham chegou, nós temos aqui mais, prosseguindo a era de Laodiceia, ou a revelação de Jesus Cristo. Irmão Branham fala sobre isso, daquela mulher que falou com respeito a ser um. O marido e a mulher são um. Teria que fixar isso aqui também para vocês outra vez. Mas lê em casa, guarda isso pelo amor de Deus, 63,
da revelação de Jesus Cristo. Se Jesus é Senhor e Cristo, então Ele, Jesus, é e não pode ser outra coisa menos que Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é o William Branham que está dizendo, gente. Ele não pode ser outra coisa senão Pai, Filho e Espírito Santo. Como pode ter outro? Como pode ter outra manifestação? Outra coisa, como pode o Filho ser menos que o Pai? Sendo que Ele é Senhor e Cristo. Ele só mostrava menor quando estava na terra, porque Ele era um homem. E assim você é menor porque você está na terra. Você é um homem. Então você mostra pequeno. Eu não posso fazer nada. Aí Deus diz, mas pode deixar que eu faça. Se você crê, eu faço. Aí Jesus veio e diz, o Filho nada pode fazer de si mesmo. Ele não podia mesmo fazer. O Pai é quem fazia através dele. Meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Não tem jeito de um trabalhar, outro fica parado. É uma coisa só. Se o Pai trabalhava, é a maneira espiritual, o Filho é a expressão daquele trabalho que o Pai está fazendo. Mas para expressar, tinha que ter mãos, tinha que ter pés, tinha que andar, tinha que fazer coisas aqui na terra, para expressar aquilo aqui. E Ele estava manifestando isso. Amém. Bom, nosso tempo vai acabando. E aqui o irmão Branham continua dizendo ainda, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma pessoa manifestada em carne. Em uma pessoa. Não tem mais do que uma pessoa na divindade. Não é Deus em três pessoas. Ele ainda diz assim, bendita Trindade. Mas um Deus, uma pessoa com três títulos maiores, com três ofícios manifestando aqueles títulos. Escutem-no uma vez mais. Este mesmo Jesus. Escutem-no uma vez mais. Eu quero te advertir disso. Escutem-no uma vez mais. Este mesmo Jesus é Senhor e Cristo. Senhor é Pai, Cristo e Espírito Santo são Jesus. Porque Ele, Jesus, é ambos Senhor e Cristo. Amém? Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. A mesma pessoa. Se isso não nos mostra a verdadeira revelação da deidade, isso é deidade. Esse povo aí prega deidade mostrando um mais forte que o outro. Não existe deidade desse jeito. Deidade é Deus. E Deus é um. E não existe um fraco e um forte, não. Enquanto estava na terra, é porque o Filho tinha que obedecer o Pai, o Espírito Santo nele. É como você está aqui, você tem que obedecer o Espírito Santo em você. Então, se isso não nos mostra a verdadeira revelação da deidade, então nada o fará. Não tem pregação bonita. Se isso daqui não mostra, se o William Branham mostrou e não valeu nada para vocês, pregadores de deidade de uma forma falsa. Se não vale nada para vocês, nada mais fará bem para vocês. Senhor não é outro, Cristo não é outro. Este Jesus é o Senhor Jesus Cristo, um só Deus. Amém. Agora, ele não é, como alguns pensam, que nem o marido e mulher. É aqui no 65 que começa sobre isto. Eu citei isto uma vez, uma senhora disse, um momento, irmão Branham, você e sua esposa são um. Olha para vocês verem. Aí já podia ser o polegar. Está vendo? Você e sua esposa são um. Não. Disse, porém não dessa maneira. Ela disse, perdoe-me você. Assim sendo, lhe disse, você vê a mim? Ela disse, sim. Lhe perguntei, vê você minha esposa? Ela disse, não. Disse, então, essa unidade é de outra classe. Porque ele disse, quando vocês me veem, vocês veem ao Pai. Amém? Essa é unidade, não como marido e mulher, que são duas pessoas. Você pode pegar assim, porque aqui está, são uma só carne. Olha aqui, um lado do dedo, o outro lado do dedo, uma só carne. Não é desse jeito a unidade do Pai e do Filho, diz o profeta. Não é assim. Por isso não é como o seu dedo. Deus não é como o seu dedo. Ele não tem essa unidade dessa maneira. Como marido e mulher são um, como o polegar é um. Mas aqui é o Pai que é Espírito no Filho que é carne,
forma um Deus, com um nome só, Senhor Jesus Cristo. Esta é a revelação, a verdadeira revelação, a única revelação da deidade. Obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Alguma coisa tem acontecido. Alguém mais precisa ouvir. Eu mesmo precisava dessa pregação. O Senhor me ensinou aqui e eu gostei. Te amo, Senhor, pela verdade, pela luz da Sua palavra. É o Senhor colocando o Seu povo no lugar, a fé verdadeira, os bons ensinamentos. É isso que o Senhor faz. É a mensagem do ministério da noiva, da sua esposa, nesse dia final. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aqui em Franca e toda a região. Deus abençoe. Também através da internet, irmão Edson Bonifácio em Belo Horizonte, Minas Gerais, Francisco e família em Curitiba, Paraná, irmão Gilberto e família em Gravataí, Rio Grande do Sul, Leandro e família em Franca, São Paulo, Valtencir, Paulo, Cleude, Dulce e Vicente em Juiz de Fora, Minas Gerais, irmão Juarez e irmãos em Passos, Minas Gerais, irmão Márcio e família em Ariquemes, Rondônia, irmão Silvio e família em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado por estar conosco. Quem sabe também o outro irmão Edson, né, deve estar nos ouvindo. Deus abençoe. Eu não sei onde ele mora, mas Deus te abençoe. Muito obrigado vocês que ouvem através da internet. Isto é um bom alimento para esse dia. Amém? Vamos em paz. Deus te abençoe. Uma boa noite a todos.